Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, Roberto do Eleven, Carlos Abranches, Fernando Petiti, Lino Bispo, Renato Santiago, Amélia Naomi, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho, Sérgio Camargo e Rogério da Cazem. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 20ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Fazer aqui o registro. Hoje vieram ao meu gabinete a Comissão de Direito Militar da OAB. Está aqui o presidente, o doutor Fabrício Pereira, e as alunas Fabiana Alves, Luana Andrade, Tatiane Lopes e Jenny Victory. É assim mesmo? É assim mesmo? Agradecer o bom papo lá no gabinete, ficamos conversando sobre direito militar, senhor presidente, e dizer a importância da OAB, de todas as comissões, da presidência também, mandar um abraço para o nosso presidente lá, para o Alciprete, e em especial aí para o presidente. Muito obrigado pelo bom papo, viu, doutor, doutoras, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos vocês aí, seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Nós queremos sempre ver uma cidade segura, cada vez mais firme no atendimento à segurança da população, para que o sentimento de segurança seja sempre algo que permaneça e que eleve a qualidade de vida de quem mora em São José. Não sei se os senhores que estão nos visitando ou os colegas vereadores já tiveram algum veículo roubado. Eu tive um veículo roubado certa vez no Jardim Alvorada, região oeste da cidade, e a sensação de você chegar no lugar, não encontrar o seu carro, presidente, é muito ruim. Eu saí correndo pelo quarteirão para ver se eu tinha deixado em algum outro lugar, não lembrava se eu deixei ali ou não, mas eu voltei, não estava mais lá. É uma sensação muito ruim. Quando a gente fala de índices de furto e de roubo de veículos na cidade, a gente se refere a algumas regiões da cidade que tem esse tipo de problema, como, por exemplo, a Zona Sul de São José, que até o ano passado tinha cerca de praticamente 30% da concentração de ações criminosas na cidade e de furto de veículos quase 40%. Eu tenho um vídeo aqui, eu gostaria de mostrar para os senhores, de um furto de um carro que ocorreu, vejam só, esse é o vídeo em que 2 bandidos estão chegando, a rua é a Pascoal Moreira, que fica na região central de São José, no bairro Esplanada. O rapaz senta do lado do carro, vejam só, essas imagens foram captadas por uma câmera do prédio, e ele tira com uma facilidade, em alguns segundos, o vidro do carro, enquanto o outro dá cobertura. Como ele é bem magro, ele entra pelo vidro de trás do carro e vai embora. E aí a gente vê ali, logo depois a polícia chegou para ver, essas são as vítimas. Só para lembrar que nesse local, quatro furtos de veículos ocorreram em 10 dias. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que levar em consideração exatamente isso. Será que os índices bastam para diminuir a sensação de segurança, de insegurança da população? Eu fiz um pedido, uma indicação ao Executivo para que implante, coloque câmeras de monitoramento exatamente
no cruzamento dessa rua Pascoal Moreira, junto com a Benedito Silva Ramos e Leopoldo Rossi, no Jardim Esplanada 2, com a abrangência das suas extensões, exatamente por quê? Porque furtos como esse, pense em 10 dias, 4 furtos. 4 situações que provocam realmente uma sensação de insegurança na população, e assim como eu passei por isso, eu não quero que ninguém nessa cidade passe. É preciso que a gente tome bastante cuidado com isso. Eu quero ver, já que nós tivemos um aumento no IPTU ano passado, e junto com ele veio também o custo da implantação das câmaras de monitoramento, essa rua não tem uma câmara de monitoramento. E essa imagem que os senhores viram agora foi exclusivamente por causa da câmara de proteção do edifício, do prédio. Por isso que é importante a gente ter essa reflexão aqui, porque a cidade merece ter a segurança que nós temos o dever de fazer com que isso ocorra, e o Executivo fique atento a isso. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal e também aos telespectadores da TV Câmara. Recebemos a informação de que um adolescente portador da credencial 4016 teve o transporte adaptado cancelado pela 6ª vez. Lembrando que há pouco tempo, a Prefeitura cancelou vários transportes adaptados, em torno de 24 famílias, que ficaram sem o acesso ao transporte adaptado. O nome do programa na Prefeitura chama Acesso Já, e hoje eu trago um caso desse adolescente que teve a 6ª vez negada, e a mãe dele entrou em contato comigo já bem desanimada, porque 6 vezes para arrumar, para acertar, para ter o acesso a esse transporte que vai ajudar na terapia. É uma criança autista que tem que fazer as terapias para que sua evolução seja nítida, dia após dia. Quando não tem o transporte, perde essa terapia. Muitas vezes a família não consegue levar a criança num transporte coletivo, no ônibus. Também várias reclamações de ônibus abarrotados na cidade, ônibus menores, e essa família não tem essa condição do seu filho pegar um ônibus para ir para terapia. Então a gente volta a esse microfone, é um caso que chegou para a gente, mas o meu receio é que possa começar tudo de novo, um caso aqui, outro caso aqui, até que dá 10, 20, 30, a gente precisa ir lá, ir numa manifestação, procurar a Defensoria Pública. E falando da Defensoria Pública, o defensor Jairo, ele foi na reunião das pessoas com deficiência, e ali ele comentou de fazer um TAC com a Prefeitura, um TAC para que a gente não tivesse mais esses problemas. Ele até usou o termo que a gente precisa evoluir no atendimento das crianças atípicas e seus familiares, não retroceder. Então, se a gente tiver que voltar aos microfones diariamente aqui, em todas as sessões, com algum problema de carro adaptado, não é possível. É uma vergonha, e uma cidade que tem um orçamento de mais de 5 bilhões de reais. A gente deixa aqui o nosso manifesto, já foi feito um ofício para que a Prefeitura responda, possa resolver esse problema, e que a gente não tenha notícias desse tipo para que a gente possa trazer aqui no microfone, e sim trazer uma tranquilidade a essas famílias, que no dia a dia já não é fácil, Tem que marcar terapia, tem que ligar, e ali, em cima disso, fazer uma segunda reclamação. Muitas mães me procuraram que, às vezes, o carro atrasando, chega atrasado na terapia e perde. Terapia não consegue fazer, porque já tem um outro paciente. Então, aquele degrau que a criança estava subindo, o adolescente estava subindo na sua evolução, ele vai perdendo com a falta das terapias. Também, quando liga no agendamento, é uma dificuldade para muitas mães conseguir fazer o agendamento, liga no 56 para reclamar, não é atendido. Então, é só problema para essas famílias atípicas, o que deveria ser ao contrário, São José dos Campos tem todas as condições, não só o orçamento que eu acabei de falar, toda a estrutura, políticas públicas já votadas nesse parlamento aqui, referente a condições de crianças atípicas e seus familiares, e a gente não vê uma vontade. Não sei se volta a vontade do prefeito, de algumas pessoas que trabalham lá, de algumas pessoas do Acesso Já não atendem corretamente, não tem aquele carinho pela causa. Precisa acontecer alguma modificação para que a gente não tenha mais problemas como esse. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. O vereador Petiti lavou a alma aqui agora. Estourou o prazo de 1 minuto, mas merecido, pertinente. E não acabou não, só começou. Na verdade, retornou. Hoje eu vou colocar um vídeo de um senhor idoso, sem as 2 pernas e surdo, que tem que andar por um certo período na estrada Juca de Carvalho, uma estrada mais do que perigosa, se colocando em risco, porque lá na ponta, quem comanda essa cidade não tem sensibilidade, não se coloca no lugar do munícipe, que sente na pele o descaso desse governo. É inaceitável que ainda esses pacientes sejam tratados como protocolos, número e senha. São pessoas. Vou colocar o vídeo na sessão, no Pinga Fogo. Eu gostaria que os vereadores não fossem embora, que permanecessem para assistir esse vídeo, porque é inaceitável o descaso desse governo em relação aos que mais necessitam. Vexatório. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. Nesse final de semana, faleceu a senhora Neide de Oliveira, que é mãe do nosso amigo, secretário adjunto da governança, o senhor James. Nós estivemos lá acompanhando junto com ele, com os familiares, esse momento de dor, de tristeza da família. Então, mandar aqui a nossa solidariedade a toda a família do James, que é um grande amigo nosso aqui no Legislativo. Senhor presidente, também, aproveitando, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco e inclusão do seguinte documento. Documento diversos, número 175/2026 e destaque aos seguintes requerimentos, números 1511, 1534 e 1542. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Se nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do término de cada votação. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 16 de abril de 2026, a 17ª sessão ordinária, 22 de abril de 2026, a 6ª sessão solene. Aberta a votação. Peço aos assessores dos vereadores que se não encontram na sessão, falando que já estamos no momento de votação, por favor.
Concedo tempo adicional de 3 minutos para a vereadora Amélia Nobre e o vereador Lino Bispo registrarem seus votos. Encerrada a votação, 20 votos favoráveis. com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de número 1511/2026, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação, por favor. Encerrada a votação, 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1534/2026, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação, 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, por tempo de minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, esse requerimento, ele se trata da Urban, urbanizadora municipal, que é aí da Prefeitura de São José dos Campos, tem uma participação majoritária lá. E nós temos a informação que a Urban, nesse ano, ele registrou um déficit de aproximadamente 10,5 milhões, ou seja, a Urban teve um prejuízo de 10,5 milhões. Né? Então a gente, como vereador dessa casa, como parlamentar, diante disso, a gente espera que a Prefeitura aponte para nós. Então por isso fizemos o requerimento pedindo aí esclarecimento quanto a esse resultado negativo da Urban na nossa cidade, porque uma cidade próspera, que nem São José dos Campos, uma cidade rica, que o prefeito bate no peito aí para dizer que tem dinheiro sobrando, que não precisa, que não tem dívida, nada. A gente vê a Urban, que é administrada aí pelo prefeito, né, através do seu presidente da Urban, ter um prejuízo de 10 milhões, a gente gostaria, sim, de saber por que deste prejuízo. Então, por isso, nós apresentamos esse requerimento e votamos favorável a ele. Em votação, requerimento de número 1542/2026, autoria do vereador Sérgio Camargo.
Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento 1542, ele pede informação de uma contratação feita pela Prefeitura Municipal, de uma consultoria no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou seja, da Secretaria do secretário Manara. E esta contratação para que a empresa faça a consultoria, ela foi feita sem licitação, com valor, com dispensa de licitação. E o valor é de R$605 mil por essa contratação de consultoria. E a gente tem informação de que uma cidade vizinha nossa aqui, ela tem uma contratação também similar a essa que a Prefeitura Municipal fez, mas de R$95 mil, ou seja, é uma diferença bastante grande, da diferença de 95 para R$600 mil, de uma mesma empresa, de um contrato similar a esse. Então, por isso, a gente gostaria de que houvesse mais transparência nesta contratação, por isso nós fizemos o requerimento pedindo informação, mas infelizmente o nosso requerimento foi barrado na Câmara Municipal e a Prefeitura não vai precisar nos responder quanto a esse contrato. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 5 de maio de 2026. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao momento de pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Fernando Petiti. Questão de ordem, o vereador Rogério Lagazem. Senhor presidente, eu faço essa questão de ordem para destacar a moção 393, de minha autoria, que parabeniza a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, do Residencial Galo Branco, sobre a liderança do pastor local, o pastor Evaldo Júnior, e seu pastor presidente, Emanuel Barbosa Martins, que celebra neste mês de maio de 2026, 15 anos de fundação de seu templo. Mais do que um espaço de fé, a Assembleia de Deus Belém, do Residencial Galo Branco, consolidou-se como um verdadeiro centro de apoio social na Zona Leste, através de seus membros e pastores que desempenham relevantes serviços à nossa cidade. A igreja atua no amparo de famílias em vulnerabilidade, com amparo à assistência social e distribuição de cestas básicas, a educação de jovens e crianças nos espaços da igreja, especialmente no curso de formação em Libras, que promove inclusão e acessibilidade a todos, fortalecendo os laços comunitários. No próximo dia 16 de maio,
teremos a honra de participar da celebração desse jubileu, onde o esforço e a dedicação de tantos voluntários serão reconhecidos com honra ao mérito. É papel dessa Casa de Lei valorizar o trabalho social que, com silêncio e amor, transforma a realidade dos nossos bairros. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, passar 5 minutos da liderança ao vereador Roberto Chagas. Com a palavra ao vereador Fernando Petiti. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Boa tarde, presidente. Vou ser rápido hoje, não vou usar os 10 minutos. O nosso assunto aqui é sobre implantação de placas de sinalização. Em agosto de 2025, solicitamos à Prefeitura, por meio do ofício 734/2025, a implantação de placas de sinalização R6C com restrição de estacionamento no horário das 22 às 6 horas da manhã, em vias estratégicas do bairro Vila Ema. Entretanto, até o presente momento, a Secretaria de Mobilidade não respondeu o ofício e também não realizou o serviço. Por que a gente solicitou essas placas de proibido estacionar nessas ruas? Explicar um pouquinho, já tem um histórico, né? A Avenida Heitor Villa-Lobos, ela está sofrendo fluxos com movimentos de carros, som alto, uma baderneira, que passa o horário da madrugada, e essa seria uma das soluções, né, junto com outras tantas, que coibiria um pouco as ações de pessoas que não respeitam o sossego público. E a gente já teve experiências passadas que tiveram êxitos, como na Avenida Anchieta, ali perto do DEC, por muito tempo, muitas pessoas paravam ali no DEC, ouvia som alto, atrapalhava os moradores próximos e, juntamente com a Polícia Militar, nós tivemos uma ideia, fizemos a solicitação de proibir de estacionar. Quem passa lá, quem para no DEC, próximo ao DEC, visualiza que tem muitas placas, né, proibindo o estacionamento lá, justamente proibindo, né, o cidadão de parar seu carro lá, ligar o som alto, atrapalhar os moradores próximos, e foi solucionado. Também em algumas ruas do Urbanova tem essa placa, né, indicando a proibição de estacionamento lá a determinado horário, e também, consequentemente, resolveu o problema. E até agora, na Vila Ema, a gente não teve esse retorno. E, por incrível que pareça, interessante, a Prefeitura, há um tempo atrás, fez uma experiência e proibiu o estacionamento nessas vias. Colocou cavaletes, uma faixa, o que deu um resultado muito bom para os moradores, né? São vários prédios ali naquela região. Só de uma experiência, né, de um projeto piloto que foi realizado dois finais de semana, a gente teve um resultado positivo. Você coíbe a movimentação, não tem muitos carros e, consequentemente, você traz sossego para as famílias que moram, residem ao lado do comércio. O comércio está funcionando, vai sempre funcionar, vai receber seus clientes, mas a gente precisa coibir os barulhos que vêm da rua, que vem o frequentador que vai embora, ele não vai embora, fica ali conversando, ouvindo som alto e acaba atrapalhando os vizinhos, os moradores daquela redondeza ali da Vila Ema. A gente espera que a Secretaria de Mobilidade possa agir rapidamente, colocar as placas, mostrar essa nova determinação ali para as ruas próximas a Heitor Villa-Lobos e, assim, ajudar os moradores a ter o seu sossego público respeitado. Obrigado, presidente. Próxima vereadora inscrita para falar do movimento do Pinga Fogo, a vereadora Amélia Naomi. Vossa Excelência tem tempo de 10 minutos, vereadora. Boa tarde a todos e a todas. Justiça pelas alunas de odonto vítimas de abuso sexual. Por favor, aqui minha. As mulheres não estão seguras em lugar nenhum. Pelo menos 10 estudantes de odontologia da Unesp de São José dos Campos denunciaram ser vítimas de abuso sexual por professores da universidade. É inadmissível e revoltante que jovens que entram na faculdade para construir um futuro,
hoje carregam o trauma da violência, onde deveria encontrar conhecimento. O que era busca por um sonho transformou-se em pesadelo. Dentro da sala de aula, o trauma, aliado ao medo, levou algumas alunas, levou alunas a abandonarem o curso. Essas são as faixas de ontem, não é piada, é assédio. O problema nunca foi a prótese, e sim o professor. Próxima. Aqui o estuprador é concursado. Esse é um outro debate que tem que ser feito com a direção da Unesp. Unesp, desde 1976, protege agressores. A Unesp de São José, estuprador é concursado. Eu estive lá hoje, ouvi a fala do representante dos trabalhadores, sendo muito firme nessa questão, pedindo apuração. Próximo. Basta de impunidade. As mobilizações por justiça e de apoio aos estudantes tomaram as ruas de São José no dia de ontem. Não vamos nos calar enquanto o ambiente acadêmico for palco de impunidade. Na Assembleia de hoje, esteve presente, e ontem também, representantes da OAB, dos Direitos Humanos, a vereadora Thálita de Taubaté, colocando toda a sua solidariedade e as suas indignações. A realidade é alarmante, os números mostram que não são casos isolados, mas uma falha sistêmica de proteção às mulheres. Em São José dos Campos, a DDM investiga pelo menos 110 casos de estupro. No estado de São Paulo, sobre o desgoverno de Tarcísio, batemos os recordes trágicos que São Paulo lidera o ranking nacional com um registro de estupro a cada 36 minutos. Não aceitamos que a violência política e a violência institucional ignore esses dados. É preciso investimento em segurança pública real para as mulheres, acolhimento digno e punição severa para os agressores, que ocupem eles cargo ou não. É necessário toda a solidariedade às alunas. Acompanharemos cada passo dessa investigação. Eu vou aqui reafirmar para a próxima semana que o Conselho da Condição Feminina aqui de São José também incorpore e acompanhe esse caso da Unesp, que é bastante sério. Sobre o Tarcísio, o feminicídio no estado de São Paulo aumenta 41%. Uma mulher foi morta, vítima de feminicídio, a cada 25 horas no estado de São Paulo. Nos 3 primeiros meses de 2026, não são números, são mães, filhas, irmãs assassinadas por serem mulheres. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, analisado pelo Instituto Sou da Paz. Foram registrados 86 casos de feminicídio no Estado de São Paulo neste período, um aumento de 41% em relação a 2025. Uma explosão de casos está muito acima da média do país, que registrou um aumento de 9,1% dos casos de feminicídio. E, mesmo com esse aumento absurdo de mortes, o governador Tarcísio irresponsavelmente cortou investimento em combate à violência contra as mulheres. Essa é a maior epidemia no Brasil, o feminicídio.
A violência levou ao menos 900 mulheres por dia às unidades de saúde no país. São, em 2025. Mais da metade das mulheres havia sido atendidas antes mesmo pelo mesmo motivo. O perfil das mulheres nos atendimentos médicos converge com o do feminicídio, que é muito triste. Chega de mulheres mortas. Pela vida das mulheres, por um futuro sem medo e sem violência, essa é a nossa luta. Tem mais um aí. Vou lá eu. Fiscalização do transporte. Hoje, o transporte está sucateado em São José dos Campos. Hoje, 6 horas da manhã, eu estive lá na Urbanova para fiscalizar um novo modelo que a prefeitura anunciou a semana retrasada e que na quinta-feira eles não colocaram o ônibus 160 articulado, né? Então, nós recebemos vídeos, denúncias, e hoje de manhã eu estive lá para fiscalizar os números. As domésticas estão cansadas de reclamar, né? Porque toda semana é uma reclamação. E hoje nós encontramos 3 ônibus quebrados. Um aqui na Rua Paraibuna, outro lá na Urbanova, na Avenida Paralela, aonde a gente fica. Estava lá o ônibus quebrado. E também o ônibus 128 quebrou. Então, veja, 3 ônibus vencidos, né, que não estão no cronograma e que atrapalham a vida das trabalhadoras, porque tem que descer, trocar de ônibus, chegam atrasadas. Hoje de manhã, muitas trabalhadoras chegaram atrasadas. Veja o vídeo. Estou aqui na Urbanova, os vigilantes que trabalharam a noite inteira para dar segurança aqui para o bairro, já passaram 7 ônibus especiais. Estão entrando agora. Eles saem 6 horas e só saem depois de quase 40 minutos. Essa é a prefeitura de São José. Então, os vigilantes da Urbanova, que são vários, saem 6, vão chegar em casa 10 horas da manhã, porque os ônibus simplesmente vêm para a cidade especial, tá? Não dá para aceitar mais esse descaso. Enquanto a prefeitura sofre, o prefeito faz vistas grossas na precarização. O ônibus está precário e é resultado de uma má gestão. Nós vamos continuar cobrando dignidade para o transporte coletivo público de verdade. E lá na Urbanova, então, tem as domésticas, tem os vigilantes e tem os trabalhadores que trabalham no açougue, no açougue, na universidade, nas escolas, que também tem muita dificuldade de transporte coletivo. Então, nós vamos continuar denunciando, exigindo melhorias no transporte todos os dias. Infelizmente, todos os dias tem um ônibus quebrado. Próximo vereador inscrito para falar no momento pinga-fogo, o vereador Roberto Chaga. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais e também da TV Câmara, eu gostaria de hoje relembrar aqui um momento muito importante da nossa cidade no dia de hoje. Hoje é o dia das lideranças comunitárias. E eu, no governos passados aí, já trabalhei no Departamento de Relações Comunitárias da nossa cidade e vi, né, com os meus próprios olhos, o trabalho que as lideranças comunitárias fazem na nossa cidade. A importância de termos lideranças comunitárias em todos os bairros. Nós temos aqui vereadores, né, vai falar o próximo vereador aí, Roberto Chagas, que foi uma grande liderança comunitária e hoje é um vereador que representa aí a região norte. E eu quero também
né, cumprimentar o Paulo Henrique, que está aqui, é uma grande liderança comunitária lá do Monte Rei. E hoje eu estava na rádio, a Graça também ligou lá, outras lideranças comunitárias ligaram lá, então fica aí os nossos parabéns e as nossas lembranças ao Paulo Henrique, à Graça do Campo dos Alemães e a outros líderes comunitários que fazem gratuitamente, voluntariamente, um trabalho excepcional na cidade de São José dos Campos. Tá bom? Obrigado, presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero aqui pegar o gancho do vereador Sérgio Camargo, que prestou aqui essa homenagem, em nome do Paulo Monte Rei, realmente uma liderança, eu acho que é mais de 15 anos, porque eu, né, faço um trabalho há 15 anos, eu me recordo de você desde sempre, é uma grande liderança, sem dúvida, não só da sua região, mas da cidade toda. E pegando o gancho que sim, é importante que a gente possa fomentar e incentivar os líderes comunitários. Parabéns a todos os líderes comunitários da nossa cidade. Eu iniciei um trabalho de líder comunitário ali em 2010, 2011, e fui eleito em 2020 através do trabalho de liderança comunitária, que é aquele que não é remunerado, é aquele que também não tem sábado, não tem domingo. A população com dificuldade de chegar até o representante legal, acaba que, tendo o contato, ou até mesmo conhecendo a moradia do líder comunitário, batendo na porta do líder comunitário, e esse líder atendendo, seja no sábado, no domingo, no feriado, está sempre ali atento às necessidades da população. Então, que fique registrado, parabéns aqui em nome do Paulo Monte Rei, a todos os líderes comunitários da nossa cidade. A vereadora Amélia acabou de fazer um comentário aqui falando dos ônibus, e eu me recordei aqui de uma matéria que a prefeitura está publicando, como se fosse a coisa mais linda do mundo, como se fosse um benefício espetacular, como se estivesse salvando a população, que são os ônibus que vão atender 24 horas. Está de brincadeira? Está de sacanagem? Não entende, não conhece a necessidade da população? Poxa, desce lá na Zona Norte. Na Zona Norte não tem ônibus. Não tem ônibus em bairros já consolidados, como o Alto dos Ipês. Nós temos mais de 10 requerimentos para a secretaria responsável, pedindo que retorne o ônibus 101 Represa. Sequer resposta nós temos. A população, idoso, mulher com criança no colo, grávida, andando 1,5 km, porque o ônibus foi retirado alguns horários na pandemia, e até hoje esses horários não voltaram. Então, vamos ser sinceros, demagogia por parte desse governo, dizer que que colocou, na verdade, né, ônibus 24 horas, se sequer está atendendo os locais que necessitam. Então, vamos lá, vamos devagar com isso. Bom, agora eu quero falar de um assunto mais sério ainda, e ainda na questão do transporte. Como que uma cidade do tamanho de São José dos Campos, com o recurso que tem a nossa cidade, não temos pessoas capacitadas dentro desse governo, que tenha a sensibilidade de acompanhar de perto o caso daquelas pessoas que têm a necessidade de utilizar de um esporte adaptado. Eu vou contar agora, vou mostrar agora a história do senhor Luiz, idoso, sem as 2 pernas, surdo. Então ele se arrisca na estrada, porque ele não está escutando os carros que estão vindo atrás dele, porque ele tem que ir até o ponto de ônibus, a estrada não tem acostamento, não tem calçada, e ele se coloca em risco. Por favor, querido, pode colocar o vídeo. Para vocês a história do senhor Luiz, morador da Juca de Carvalho, idoso, perdeu as 2 pernas. Precisa do benefício do carro adaptado. Procurou para ser atendido nesse benefício e a prefeitura recusou. Segundo a prefeitura, o senhor Luiz não necessita do carro adaptado. Dá uma olhada na situação do senhor Luiz. Estrada Juca de Carvalho, perigosíssima.
Ele precisa subir a rua na contramão, no meio da estrada, se colocando em risco para chegar até o ponto de ônibus. A prefeitura precisa mudar esse decreto e precisa colocar essa questão. Aqueles que estiverem impossibilitados de chegar até o ponto de ônibus com segurança também precisam ser beneficiados. Alô, prefeito, vamos nos atentar a isso? Sensibilidade. Segura esse vídeo para mim, por favor, meu querido. Sensibilidade, empatia, de fato se colocar no lugar do próximo. É difícil, né? Quem vive uma vida diferente, de oportunidades, de riquezas, quem não necessita de um transporte público sucateado, de vias sem acostamento, sem calçada, não vai sentir na pele. Volto a dizer, nós precisamos deixar de olhar para as pessoas e enxergar números, protocolos e senhas. Precisamos ter mais empatia, se colocar no lugar da pessoa e tentar, pelo menos, sentir o que ela está sentindo. Acorda, prefeitura. Eu vou pedir para colocar o próximo vídeo e depois do vídeo eu vou comentar. Por favor. Areia suja, velha, contaminada, sem qualquer tipo de manutenção de limpeza, equipamentos velhos, enferrujados, simplesmente um playground abandonado aqui no Altos de Santana, na Avenida Alto Rio Doce. Mas não é agora, tá? De sempre. A gente tem denunciado, mas a prefeitura tem feito vistas grossas. Estamos em abril. Eu vou voltar aqui no período de férias das crianças. Eu tenho quase que certeza absoluta, vai estar do mesmo jeito ou pior. E isso ocorre porque há um descaso por parte da prefeitura, um falta de zelo, um falta de cuidado, uma falta de carinho e de respeito com a população. E nós vamos continuar denunciando e cobrando do poder público que ela possa dar a mesma atenção que é dado aos bairros nobres da nossa cidade. Por que isso acontece na região norte? Por que o abandono? Aí, um parente seu, de outra cidade, vereador Petiti, eu que sou mineiro, né? Um morador de outra cidade, um parente, um conhecido, um amigo, vem visitar a sua cidade, traz as suas crianças e fala para você assim, poxa, eu vi que tem um parquinho ali, eu vou levar a criançada ali no parquinho. Quando ele chega no parquinho, encontra a areia contaminada, suja, equipamentos velhos, sucateados, ele fala, rapaz, você realmente mora em São José dos Campos? Porque a imagem, a mensagem que chega para a gente é outra. A gente mora em São José dos Campos, mas nós moramos numa região em que, historicamente, ela é deixada para trás. Mas enquanto estiver aqui, o vereador Roberto Chagas, aqui na Câmara, representando essa população, nós estaremos denunciando o descaso e o desrespeito dessa administração com a nossa população. Vamos continuar dando voz àqueles que mais precisam, que mais necessitam de atenção e que, infelizmente, esse desgoverno, essa administração que só olha para os lados, infelizmente, as regiões mais ricas da cidade, de repente onde moram os empresários, que são as regiões às quais as atenções são dadas, infelizmente, é governada por esse tipo de governo. Enquanto isso permanecer, nós iremos continuar nessa situação. Mas vamos continuar trabalhando, denunciando, para que a gente possa melhorar, pelo menos nesse primeiro momento. E vou dizer, abril, eu vou voltar nas férias das crianças, e eu vou mostrar o vídeo para vocês de hoje, e vou mostrar para vocês o vídeo do período das férias. Eu tenho quase que certeza absoluta, pouco vai ser mudado. E se tiver mudado, vai ser mudado para pior. Mais lixo, mais entulho e mais areia contaminada, porque é assim que esse governo desgoverna. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar no momento do Pinga Fogo, o vereador Renato Santiago.
Questão de ordem, a vereadora Amélia Naum. Senhor presidente, falei dos feminicídios em São José e quero pedir um minuto de silêncio para uma trabalhadora. Ela era cobradora e hoje motorista de ônibus, era motorista de ônibus, muito querida, Tálita de Arantes Lima, 41 anos, encontrada morta na noite do dia 4 de maio de 2026. Deixa um filho e a solidariedade dos trabalhadores é muito grande. Recebi aqui do Zé Carlos, que foi diretor do sindicato, representante da CUT, para que a gente registrasse, lamentasse e deixar aqui a nossa indignação por mais um feminicídio. Mas as nossas homenagens a essa mulher lutadora que, infelizmente, foi morta. Próximo vereador inscrito para falar do Pinga Fogo, o vereador Renato Santiago. O vereador não estando presente, perde o momento de inscrição. Passaremos agora ao minuto de silêncio. Pelo passamento de Neide de Oliveira, Tálita de Arantes Lima, a pedido dos vereadores Zé Luiz e a vereadora Amélia Naum. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.